Banco Central, sob presidência de Gabriel Galípolo, deve anunciar novo aumento da taxa de juros. E você vai ver ainda. Presidente Lula se reúne com representantes de bancos para tratar do crédito consignado. E ainda, os alertas de perigo potencial do INMET para grande parte do país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia para você. 11 horas e 30 minutos agora, vai virar para 31. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias do dia. O Banco Central do Brasil deve anunciar um novo aumento da taxa de juros. Esta é a primeira definição da Selic sob a presidência de Gabriel Galípolo, nomeado pelo governo do presidente Lula. Em meio a pressões inflacionárias, o Banco Central do Brasil deve anunciar um novo aumento da taxa Selic nesta quarta-feira. O comunicado do Comitê de Política Monetária vai ser divulgado após as 18 horas. Na última reunião em dezembro, os membros do comitê definiram a taxa de juros em 12,25% e anteciparam um aumento de 1 ponto percentual em janeiro. Se essa decisão for confirmada, a Selic chegaria a 13,25%, a maior desde agosto de 2023 e uma das mais altas do mundo. A chegada de Gabriel Galípolo, um economista considerado próximo do presidente Lula, certamente não vai alterar a postura de ajuste da autoridade monetária, que tem optado por aumentos consistentes na taxa de juros desde setembro do ano passado. O analista André Perfeito avalia que o novo chefe do Banco Central não terá uma administração política para agradar Lula. Ele sabe muito bem que se ele resvalar para alguma decisão muito diferente do que o mercado entende como adequado, pode ter um custo para depois consertar isso, afirma o especialista. O Brasil fechou o ano passado com inflação de 4,83%, acima da meta oficial de 1,5% a 4,5%, principalmente devido ao preço dos alimentos. O governo federal sugeriu vários planos para conter o aumento dos preços, sem ainda decidir nenhuma medida específica. O presidente Lula e representantes de bancos se reúnem nesta tarde para tratar do crédito consignado. O governo federal quer usar o FGTS como garantia. O governo federal deve apresentar às instituições financeiras e auxiliares da área econômica para discutir mudanças no crédito consignado. A proposta que deve ser apresentada é de utilizar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, como garantia em empréstimos consignados no setor privado. O projeto já está pronto e deve ser enviado ao Congresso Nacional no primeiro trimestre deste ano. Os deputados e senadores retornam do recesso parlamentar em 1º de fevereiro. Participam da reunião o Banco Central, a Caixa Econômica Federal, o Santander, Itaú e Bradesco. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também estão confirmados no encontro. A utilização de recursos do FGTS como garantia em empréstimos consignados no setor privado já estava sendo testada há cerca de um ano pelo Serviço Federal de Processamento de Dados e pela Dataprev. Atualmente, o consignado é utilizado principalmente por servidores públicos e pensionistas do INSS. O governo quer garantir que haja respeito aos direitos humanos no processo de deportação dos brasileiros dos Estados Unidos. Na reunião com ministros, foi descartado o uso de aviões da FAB para trazer esses repatriados. O governo do Brasil disse nesta terça-feira que vai trabalhar com os Estados Unidos para que as deportações de cidadãos brasileiros atendam os requisitos mínimos de dignidade, após se queixar do tratamento dado pelas autoridades americanas a um contingente de 88 brasileiros. O primeiro grupo de imigrantes brasileiros deportados no segundo mandato do presidente Donald Trump chegou em um avião americano na noite de 25 de janeiro a Manaus. Os repatriados estavam nos Estados Unidos em situação irregular. Muitos deles contaram que não receberam água, foram algemados nos pés e nas mãos e impedidos de utilizar o banheiro durante o trajeto. De discutir formas de tratar o tema daqui para diante e de se discutir com as autoridades americanas
que as deportações para eles e repatriação para o Brasil sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, a atenção necessária aos passageiros numa viagem dessa extensão. Que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura. O governo federal anunciou que vai montar um posto de acolhimento humanitário para receber os brasileiros deportados dos Estados Unidos. Essa unidade vai funcionar no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é o terminal para onde os voos fretados pelo governo norte-americano estão sendo destinados ao longo dos últimos anos. E os colombianos que foram deportados dos Estados Unidos já desembarcaram em Bogotá. A transferência dessas pessoas gerou uma crise diplomática entre os dois países. Dois aviões da Força Aérea da Colômbia pousaram em Bogotá com quase 200 migrantes deportados pelos Estados Unidos depois de tensões diplomáticas com o governo de Donald Trump. Pelas redes sociais, o presidente colombiano Gustavo Petro afirmou que o migrante não é um delinquente após exigir condições dignas aos Estados Unidos, como não algemar os deportados. Petro é o primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia e se recusou no domingo a permitir a entrada de voos militares dos Estados Unidos. Ele alegou preocupações sobre as condições da transferência, o que desencadeou uma breve crise diplomática com ameaças tarifárias mútuas. Após horas de tensão, Bogotá aceitou os termos das políticas do presidente republicano e encerrou uma disputa que se intensificava. Trump tinha anunciado altas tarifas sobre as importações da Colômbia e a Embaixada dos Estados Unidos suspendeu a emissão de vistos. Depois do incidente ser declarado encerrado, aviões da Força Aérea Colombiana decolaram de Bogotá na segunda-feira, com destino às cidades americanas de San Diego e Houston. O incidente é o primeiro confronto de Petro com Trump, que assumiu a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro, com promessas de uma abordagem dura contra a migração irregular. Um juiz federal suspendeu nesta terça-feira a decisão do presidente Donald Trump de congelar bilhões de dólares em ajuda pública. A polêmica começou com um memorando da Casa Branca que pedia aos departamentos e agências federais que congelassem alguns gastos em assistência para que eles fossem revisados. A ordem do Escritório de Orçamento da Casa Branca ameaçava suspender o pagamento de centenas de bilhões de dólares para governos locais, entidades educativas e pequenos empréstimos para empresas. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que seu país está disposto a negociar um fim do conflito na Ucrânia, mas rejeitou a possibilidade de realizar conversas diretas com Volodymyr Zelensky e afirmou ainda que não enxerga nenhuma vontade de Kiev. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concedeu uma entrevista à televisão estatal russa. Ele disse que seu governo está disposto a negociar um fim do conflito na Ucrânia, mas rejeitou a possibilidade de realizar conversas diretas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e afirmou também que não enxerga nenhuma vontade de Kiev. Se houver desejo, qualquer questão legal pode ser encerrada. Até agora, simplesmente não vemos tal desejo. É possível negociar com qualquer um, mas devido à sua ilegitimidade, ele não tem o direito de assinar nada. Mas se ele quiser participar das negociações, alocarei pessoas para participar das negociações. Putin também afirmou que o conflito de quase 3 anos na Ucrânia terminaria em 2 meses, ou menos, se o Ocidente deixasse de apoiar Kiev. O conflito não dá sinais de desescalada, apesar da promessa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de um cessar-fogo rápido quando estivesse no cargo. Autoridades russas disseram nesta segunda-feira que ninguém na equipe de Trump havia entrado em contato para marcar uma reunião com Putin. O governo ucraniano alertou sobre ser excluído de qualquer negociação de paz, acusando Putin de querer manipular Trump. E veja a seguir o alerta para chuvas intensas em boa parte do país. E antes do intervalo, vamos ver agora uma câmera ao vivo de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.
30 graus neste momento. Olha que lindo! Nós voltamos já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 43 minutos. Uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, mira traficantes que movimentaram mais de 40 milhões de reais em um ano. Os policiais civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo iniciaram a Operação Conexão Perdida contra traficantes capixabas do terceiro Comando Puro. No fim da madrugada, a Avenida Brasil chegou a ser fechada por alguns minutos. Houve intensos tiroteios e barricadas em chamas. O grupo estabeleceu um esquema de extorsão e de lavagem de dinheiro. Funcionários de empresas provedoras de internet, água e gás, que só podiam atuar ao pagar mensalidades que chegavam a R$10 mil. Para gerenciar os valores ilícitos, os criminosos usavam uma casa lotérica e um banco paralelo, que oferecia empréstimos para os moradores da comunidade. Um helicóptero caiu nesta segunda-feira em uma fazenda na zona rural de Cruzilha, no sul de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas que estavam na aeronave morreram no acidente. Os bombeiros informaram que estavam na aeronave o piloto, o gerente da fazenda Cachoeira e uma auxiliar administrativa do local. Os 3 morreram na queda. Um funcionário da fazenda informou aos bombeiros que o helicóptero havia sido contratado para fazer pulverização agrícola. Os trabalhos de pulverização já tinham terminado quando o piloto decidiu realizar um voo panorâmico com 2 funcionários da fazenda. Mas no retorno, próximo ao heliponto, aconteceu o acidente. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, o helicóptero modelo R-44-2, de prefixo PRTIB, foi fabricado em 2009 e pertencia à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Grande Goiânia. Ainda de acordo com o registro, a aeronave tinha autorização para fazer voos noturnos e era especializada em trabalhos aeroagrícolas, mas não tinha autorização para realizar táxi aéreo. A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos investigam o caso. O governo federal anunciou uma nova fase de apoio ao Rio Grande do Sul após os estragos deixados pelas chuvas no ano passado. Dessa vez, sistemas de proteção contra as cheias serão construídos com recursos da União. Os governos federal e do Rio Grande do Sul realizaram a primeira reunião do Conselho de Monitoramento das Ações e Obras para a Reconstrução do Estado, devastado por chuvas no mês de maio do ano passado. Durante o encontro, o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, anunciou a nova fase de apoio do governo federal ao Estado gaúcho, com obras para aumentar a capacidade para enfrentar chuvas e recuperar estruturas destruídas pelas cheias. As ações serão realizadas por meio do novo PAC, Programa de Investimentos coordenado pelo governo federal, que pretende garantir mais segurança e qualidade de vida para a população gaúcha. Os sistemas de proteção de cheias serão construídos com recursos da União que compõem o Fundo de Apoio à Infraestrutura para a Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos. As obras serão executadas pelo governo do estado em parceria com os municípios envolvidos. O fundo, no valor de R$6,5 bilhões de reais, será administrado pela Caixa Econômica Federal. Entre os empreendimentos listados como prioritários pela Casa Civil estão a construção de diques para controlar a água de rios e lagos, a estação de bombeamento de águas pluviais em Eldorado do Sul, melhorias nos sistemas de proteção com galerias de águas pluviais, entre outros. De acordo com o balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, as inundações do ano passado provocaram a morte de 183 pessoas e deixaram
deixaram 27 desaparecidas. E agora a gente fala sobre a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, alerta para chuvas intensas em quase todo o Brasil nesta quarta-feira. Mas as temperaturas seguem elevadas na maior parte do país. O INMET emitiu 6 alertas de perigo potencial para chuvas intensas, que devem atingir ao menos 23 estados, além do Distrito Federal, durante todo o dia. Apesar de se espalhar mais, o órgão informou que a intensidade das chuvas diminui em comparação aos temporais que atingiram o sul e o sudeste do país na última semana, mas os níveis de precipitação ainda podem ser altos. O INMET prevê que o Rio Grande do Sul e estados do Nordeste tenham muito sol e calor nos próximos dias. Já as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte alternam entre sol com nuvens e pancadas de chuva. As temperaturas permanecem altas na maior parte do país. O alerta de perigo potencial representa a probabilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para mais possibilidades de chuvas fortes até o próximo domingo. De acordo com a previsão, as áreas mais afetadas incluem a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba, o Litoral Paulista e regiões do interior, onde já foram registrados impactos como enchentes e deslizamentos. As chuvas se devem à aproximação da zona de convergência do Atlântico Sul, que já atua no estado. Com isso, o gabinete de crise voltado para as chuvas funcionará continuamente até domingo. Uma orquestra paraguaia tem feito sucesso pelo jeito diferente de fazer música. Na capital Assunção, um projeto criado para atrair jovens de uma região pobre usa o lixo de um aterro sanitário para montar instrumentos totalmente sustentáveis. Qual a relação entre lixo e música? Itens jogados em um aterro sanitário em Assunção, no Paraguai, podem virar um instrumento. Latas de combustível ou de tinta, caixas de frutas, canos de água e outros resíduos dão forma a violinos, violões e flautas. O diretor da Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, técnico ambiental e músico Fábio Chávez, foi trabalhar no aterro sanitário há 18 anos e começou a ensinar as crianças da comunidade. A ideia era atrair os menores em situações difíceis no bairro perigoso. Ele não imaginava que nasceria a peculiar orquestra de 60 pessoas. Nesta comunidade, por supuesto, a característica era o reciclado da basura. Nessa comunidade, é claro, a reciclagem de lixo era uma prática comum, então usamos esse mesmo princípio para construir instrumentos musicais, como uma opção para as crianças aprenderem. Nesses 18 anos, conseguimos montar uma escola de música e criar uma orquestra com instrumentos reciclados que claramente atraiu a atenção do mundo inteiro, não só pela curiosidade dos instrumentos, mas também pelo talento que esses jovens têm em transformar lixo em música. O talento e a destreza que têm estes jovens e niños em transformar a basura em música. O grupo, formado por jovens de famílias pobres da região de Cateura, já foi convidado pela embaixada de seu país no Reino Unido para tocar em Londres para mais de 200 diplomatas, parlamentares e empresários. O diretor explica que a renda vem dos concertos e parte dela é investida na comunidade do aterro sanitário e nas crianças que frequentam a banda. Aprendem praticamente desde zero com nós, em sua maioria, e vão ganhando. Eles aprendem praticamente do zero e ganham uma vaga na orquestra. Claro, com apresentações locais, primeiro no Paraguai e na própria comunidade. Eles se candidatam para formar a banda e depois fazem turnês pelo mundo. Em Londres, estou acompanhado de 10 membros, mas são 60 que já fazem parte da orquestra e 450 que estudam música com este sistema em Cateura. 450 os que estudam música com este sistema em Cateura. Os paraguaios ficaram incrédulos com os corredores do luxuoso palácio Lancaster House, em Londres, e deram um show com seus instrumentos sustentáveis. A música e o projeto de Chávez incentivam os jovens a descobrir ainda mais a arte. Fábio Chávez foi meu primeiro maestro em guitarra. Luego estudei violino. Fábio Chávez foi meu primeiro professor de violão. Depois estudei violino e ele me abriu as portas. Me disse no começo que tinha um projeto importante e daria oportunidade para as crianças realizarem seus sonhos na música. E eu achei fantástico. Estou dentro de todo o meu coração. Fizemos música e preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos que isso criaria uma ponte que nos levaria tão longe. Preparamos os instrumentos, mas nunca pensamos criar como um puente e chegar até aqui. Em Assunção, o lixo vira arte e ainda consegue transformar a vida de muitos paraguaios. Uma iniciativa
que é música para o ouvido do meio ambiente. Que projeto lindo! E olha, no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer agora um pouquinho de Yokohama, no Japão. Yokohama é uma vibrante cidade portuária localizada na região de Kanagawa, no Japão, e é a segunda maior cidade do país em termos de população. Fundada em 1859, quando o Japão começou a abrir seus portos ao comércio internacional, Yokohama rapidamente se tornou um importante centro comercial e cultural. A cidade é conhecida por sua bela orla, que inclui o famoso Parque Yamashita e a icônica Torre de Yokohama. Vamos agora abrir tela, então, para ver uma câmera ao vivo de Yokohama. Olha só, por lá são 11 horas e 53 minutos da noite. Yokohama é famosa por suas modernas infraestruturas, como o Minato Mirai 21, uma área de desenvolvimento urbano que combina comércio, entretenimento e residências. É uma mistura de tradição e modernidade. A cidade ainda oferece uma experiência única, atrai turistas do mundo todo e moradores com as atrações com museus, jardins e festivais. E uma curiosidade, Yokohama traz boas recordações para nós brasileiros, porque foi no Estádio Internacional de Yokohama onde a seleção brasileira conquistou a Copa do Mundo de Futebol em 2002 contra a Alemanha. E assim encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.